acender todas as luzes. Quem é como o Senhor, Deus, que fez os céus, a terra e ainda olha para nós, seres humanos, falhos, pecadores, e os adota como filhos, e os ama, Pai, dessa maneira. A honra, a glória, o louvor é todo teu, Jesus. Todo teu, Jesus. Quem conquistou tudo isso na cruz foi o Senhor Jesus. Por isso nós te exaltamos, te engrandecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Olha para o seu irmão e diz assim: o poder da palavra. Olha para o outro e diz assim: o poder da palavra. Havia nos tempos antigos um discípulo a quem Paulo muito amava. O nome dele era Timóteo. Paulo o chamava de seu verdadeiro filho na fé. Muitos filhos Paulo tinha. Esse Paulo, ele fazia questão de exaltar um pouco mais. Meu verdadeiro filho na fé. E a ele, Paulo, ele deu a responsabilidade de cuidar de igrejas. E Timóteo ainda era jovem. Quando nós paramos para analisar, nós percebemos que as Sagradas Escrituras ela é muito clara e prática. Para colocar em posições de liderança e para cuidar de pessoas, as pessoas precisavam ser responsáveis, íntegras. Precisavam governar bem a sua casa. Precisavam ser esposo, o homem precisava ser esposo de uma mulher só, não dada ao vinho, não beberrão, não espancador. Precisava ser uma pessoa íntegra e exemplar. Timóteo aparentemente não tinha família e ainda assim estava sendo estabelecido nessa posição. O que é que fez Timóteo ser estabelecido nessa posição tão jovem, Mateus? Imagine um jovem Mateus cuidando de igrejas e cuidando bem. E sendo um exemplo, uma referência. Quem não conhece Mateus é aquele rapazinho ali, o noivo de Gabi. E Paulo ele revela algo, e exatamente algo que Daniel ele falou com outras palavras também, no seu livro. No capítulo 3, da segunda carta que o apóstolo Paulo ele escreveu para Timóteo, no versículo 14, ele fala assim para o seu filho na fé, Timóteo: tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, e de que foste assegurado, sabendo que a tens aprendido, e que desde criança, olha para o seu irmão e diz assim: olha o segredo. E que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A postura, o posicionamento do povo de Israel era completamente diferente de todas as outras nações. As outras nações poderiam até cultuar outros deuses, ter seus ritos e ter outras coisas mais a se fazer. Somente Israel tinha um manual dado pelo próprio Deus. Somente Israel. Imagine o próprio Deus te dizer o que faz bem para você se alimentar e o que vai te prejudicar. Como você deve se vestir, como deve cortar o cabelo, por onde você deve andar, com quem você deve fazer aliança, com quem você não deve fazer aliança. Imagine Deus te dizendo como tratar a sua mãe, seu pai. Imagine como tratar de andar a filha que está numa fase, que já passou por uma fase bem difícil, hein? Como todos nós, um dia já fomos adolescentes. E aqui nas Sagradas Escrituras tem um apoio que nós precisamos. Quando nós lemos o livro de Provérbios, percebemos que o rei Salomão ele nos dá instrução para prosperarmos, para sermos diligentes no trabalho, para tratarmos as pessoas com respeito, para temermos a Deus. Diversos tipos de instruções e ensinamentos para você ser bem-sucedido em qualquer área e posição da sua vida. Como patrão, como Nega e Bruno, como também como servos. A Bíblia fala também sobre isso. Sermos servos, aqueles são servos diligentes. Verdadeiramente você se dedicar de todo o seu coração como se você estivesse servindo
ao Senhor. E aos patrões, aqueles são chefes, aqueles são líderes, aqueles são donos de empresas, as pessoas estão em posição de destaque, que as pessoas que estão abaixo dela, que também essas pessoas sejam tratadas com respeito, com amor, com sabedoria, com entendimento. Está tudo escrito aqui. Imagine você com esse manual para ser a diferença onde você entrar. Na nação onde você chegar, na casa em que você chegar, no comércio onde você chegar, no que você venha fazer, as pessoas viam diferença nesse povo, porque eles tinham algo diferente. Eles tinham Deus que fez os céus e a terra, e tinham uma sabedoria que os outros povos não tinham, porque essa sabedoria e esse conhecimento, aquilo que foi dado a eles, foi dado pelo próprio Deus. Imagine você pensar de uma maneira como Deus pensa. Está aqui. Deus deixou registrado. O que Ele pensa de alguns assuntos, o que o agrada, o que o desagrada, o que o aborrece, o que faz ele sentir abominação de uma pessoa. Está tudo escrito aqui. Ó. Quer ver Deus irado, quer ver Deus chateado com você? É só descumprir aqui o que Ele disse. Sabe uma das coisas que aborrece a Deus, que a alma dele abomina? Gerar contenda entre irmãos. E as pessoas, por ignorância, faz isso e se prejudica. Porque ao fazer isso, ela está sendo abominável para o próprio Deus. Sabe aquelas pessoas que ficam falando mal? Está se prejudicando. Ela ficou tão cega que está se prejudicando, está se autodestruindo. Aí se você acompanhar mais uma temporada na vida dessa pessoa, você vai ver que a vida dela, a casa dela, a família dela, ingressam num processo de autodestruição. E essas pessoas começam a sofrer determinados tipos de problemas, situações que às vezes até se questionam, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Porque se fez abominável para Deus e Deus deixou registrado isso aqui. São coisas tão sérias que porque não é um assassinato, porque não é um roubo, porque não é um adultério, porque não é algo que chama a atenção, de uma maneira assim que as pessoas ficam impressionadas, às vezes as pessoas não levam em consideração, só que isso aqui tem que ser levado em consideração. Cada palavra que Deus deixou registrada. Tudo tem que ser seguido ao pé da letra? Não, por causa do tempo. Você tem que ver o contexto para o qual Deus estabeleceu aquela palavra. Hoje a gente sacrifica animais? Não sacrifica. Naquele tempo sacrificava, entendeu? Oferecia sangues e outras ofertas de libações? Naquele tempo oferecia. Quando Jesus morreu na cruz por amor a nós e ressuscitou, Ele abominou isso. Acabou isso. Para sermos perdoados por Deus, não precisávamos mais, Bruno, entregar um animal ao sacerdote, colocarmos a mão sobre ele, que esse era o rito. O animal substituía aquela pessoa que pecou, e o salário do pecado é morte, como todos nós sabemos, e morrer. Agora nós nos colocamos onde quer que nós íamos estar, no carro, Bruno, quando você estiver dirigindo, eu na praia, Emily ali, Isaac ali controlando a gravação, Lenir aqui, em qualquer lugar. Onde você chegar, você pode falar, Deus, eu preciso de sua ajuda. Deus, me perdoa porque eu pequei nisso. Deus, eu não tenho sabedoria nisso, eu vou fazer uma prova. Deus, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento, Senhor, concede-me, Deus. Deus disse que dá se você pedir a Ele com fé. E Deus, Ele surpreende, só que às vezes as pessoas esquecem. Porque fica tão nervosa, às vezes fica ansiosa, às vezes fica precipitada, às vezes quer resolver as coisas do seu jeito. E termina esquecendo que nesse manual aqui, se ela se apoiar nele, ela vai ser bem-sucedida. Quer ser bem-sucedido? Salomão, ele descreve isso, ele resume isso em uma palavra. Seja diligente. O que ele fala de uma pessoa diligente aqui, irmão? Só para vocês entenderem. O diligente Deus coloca para estar diante de pessoas influentes. Aqui ele fala diante de reis. Diante de pessoas influentes. Quando você é diligente naquilo que você faz, Deus faz você crescer e tira você daquele lugar. A própria palavra diz isso. Que a prosperidade vem sobre a sua vida. Que a sua alma se deleitará, porque Deus satisfará os desejos do seu coração quando a pessoa é diligente naquilo que faz. Quando somos diligentes naquilo que nós fazemos. Seja para estudar a palavra, seja para orar, seja para cuidar do negócio, seja para cuidar do filho, seja para cuidar da família. Veja uma mãe diligente que joga para cima a sua carreira, joga para cima a sua empresa para cuidar do filho.
Não para tratá-lo cheio de dedo, não, para cuidar dele como uma mãe sábia e entendida. Olha como a casa dessas pessoas é edificada. Olha como essas crianças crescem de uma maneira diferente. É completamente diferente. Conheço pessoas, trabalho com pessoas que tiveram uma boa estrutura familiar e outras que não tiveram, e a postura, o posicionamento, o comportamento é completamente diferente. Fred, há exceções. Eu tenho certeza que quando você cresce numa família desestruturada, você sofre o resto da sua vida. Se você não cuidar, se você não tratar, se você não buscar o apoio, você vai sofrer como muita gente sofre o resto da vida. Porque psicologicamente a pessoa cresce com uma deficiência. Porque não teve um pai, porque não teve uma mãe, porque foi abandonado, porque foi adotado. Isso a psicologia explica. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus ele preenche o vazio da nossa alma, mas sara as feridas que estão no nosso coração. Ele sara quando nós abrimos a porta, porque se permanecermos com a porta fechada, vamos carregar aquelas feridas ali para o resto da vida. A pessoa pode parecer fortona e fortão, pode parecer até que nada o abala, nada a abala. Só Deus e ela é que sabe quando deita a cabeça no travesseiro. Só Deus e ela é que sabe. O que passou, os abusos que sofreu, as discriminações, os desprezos, as traições. Isso todo mundo sofre, todo mundo padece, todo mundo vivencia isso todos os dias. Ou quase todos os dias. Às vezes temos amigos e às vezes os nossos amigos viram as costas para a gente. Às vezes estamos cercados por pessoas que nos amam, às vezes estamos sozinhos, irmão. Essa é a vida do ser humano. A única pessoa que nunca vai te abandonar é Deus. Disso eu tenho certeza. Ele nunca vai te deixar só. Ele nunca vai te abandonar. Porque foi uma promessa que Ele fez a mim e a você. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele diz na sua palavra que Ele se achega a nós. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, vamos estar cumprindo aquilo que Jesus falou, para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando nós obedecemos, quando nós cumprimos, a palavra se cumpre na nossa vida, nós somos abençoados e as pessoas que estão ao nosso redor também são abençoadas. Por que Timóteo, naquela pouca idade, foi tão bem sucedido? Teve suas crises de medo, de receio, como qualquer outro ser humano quando é desafiado a cuidar de pessoas. Porque cuidar de pessoas não é fácil. Cada um carrega um mundo dentro de si, de sofrimentos, de dores, de traição, de revolta, de rebeldia e várias coisas. Às vezes a pessoa que é maravilhosa, às vezes chega num dia ruim e te distrata. E você não entende, você não fez nada. Mas a pessoa não estava num dia bom, irmão. Ela ouviu coisas, ela vivenciou coisas, o diabo fez ela se lembrar de coisas e simplesmente como ela não tratou isso, ela desabafou em alguém, explodiu em alguém. Isso acontece. Se nós não cuidarmos dos traumas, das crenças limitantes que são estabelecidas nas nossas vidas, dos nossos problemas psicológicos que nós sofremos desde a nossa tenra infância, nós vamos levar isso para toda a nossa vida. E áreas da nossa vida padecem porque a gente não tratou e às vezes a gente desconhece isso. Porque a gente não cuida, porque a gente não trata. Quando a gente cuida e trata, irmão, é completamente diferente. Na postura, no posicionamento das pessoas, você vê o jeito de lidar, de falar, de levar a vida. Não é que você vai ser 100% feliz, nem 100% alegre, porque a Bíblia declara que a vida não é assim. Que a vida tem os seus dias bons e os seus dias maus. Que tem momentos de paz, de alegria e momentos de guerra. Nós sofreremos aflições, Jesus ele falou sobre isso. Mas Deus ele deixou algo aqui para a gente. A bússola para que nós possamos dar os passos certos e sermos bem-sucedidos. No início vai ser difícil. E no decorrer da nossa trajetória vai continuar difícil. E até o final da nossa trajetória vai ser difícil. Só que Ele vai estar do nosso lado em cada momento. Passar na tempestade como os discípulos passaram foi fácil? Eu tenho certeza que não foi, irmão. Aquele desespero. Imagine vendo alguém andando sobre as águas, algo que você nunca viu. Um endemoniado que todo mundo tinha medo, receio. E aos pés de Jesus.
Você entra na sinagoga, os endemoniados se prostram diante dele, ele dá uma palavra e sai. Imagine, irmão. Imagine sendo confrontado pelo próprio Jesus para que você se torne uma pessoa melhor. Para que o seu nível de referência seja elevado. Era o que Jesus fazia. Os padrões da lei eram difíceis? Jesus elevou a um nível maior. Mas com ele. Aquele que adulterava, Jesus fala, se você pensar, você já adulterou. Está escrito na lei, se você matar, se você falar isso contra o seu irmão, se você desejar isso, você já pecou contra o Senhor. Jesus está levando para um nível mais profundo, para esse nível aqui, ó. Uma vida sem disfarces, uma vida sem mentira, não crente de teoria, em que tudo é bonitinho, em que tudo é maravilhoso e tudo é mar de rosas, porque não é. Nunca vai ser. Jesus, ele disse que não vai ser, então, se alguém te contou essa mentira, já sabe, não é uma mentira. Porque o próprio Jesus disse. Então, quando nós paramos para ler e confrontar tudo aquilo que vemos, ouvimos e aprendemos com as Sagradas Escrituras, começamos a deixar de sermos enganados e passamos a ser pessoas mais sábias e entendidas diante de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como o apóstolo Paulo ele falou. Que nós deveríamos ser transformados. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo assim: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus. Nós temos 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. Escrito por 40 homens, num período de aproximadamente 1.500 anos. E você não vê erros e falhas. Pode até haver erros de tradução, mas no original você vai ver uma perfeição. Por isso que até estabeleceram a doutrina da inenarrância, que não há erro nem falha aqui. Os homens podem até interpretar de uma maneira diferente, podem até tirar a palavra do contexto e tentar estabelecer uma doutrina conforme o seu querer e a sua vontade. Mas quando você aprende, irmão, para uma pessoa te enganar vai ser difícil. Para o diabo te conduzir a fazer algo vai ser difícil. Por quê? Porque você não está vendo ele. Às vezes Deus até permite que você o sinta, o perceba ou veja. Mas você não está vendo o demônio 24 horas por dia, mas o tempo inteiro ele está bramando. Ele está ao nosso redor, como a palavra de Deus diz, como um leão, tentando te paralisar, tentando te deter, tentando te ferir, falando para você ficar com raiva, com ódio, com ira, para você fazer coisas, falar coisas que no seu normal você não faria. Às vezes você está em paz e você fica com aquela sensação, com aqueles pensamentos, você acha que vem de onde, irmão? Só que quando você aprende a confrontá-los com a palavra, a nossa vida muda. Nem sempre estamos alertas, nem sempre estamos vigilantes. Por isso o apóstolo Paulo e Jesus falavam, para estarmos sempre vigilantes, para estarmos sempre alertas. Porque no momento, na hora-chave aqui, ó, em que a porta vai se abrir, em que o anjo já veio para trazer a sua bênção, que o mundo do Espírito está conspirando a seu favor, a prova vem, o diabo vem, irmão, para você fazer algo, para você ser impedido de ter aquilo que Deus quer te dar. E na vida de quantas pessoas já vi isso acontecer? Inúmeras, irmão. Várias pessoas. Várias. E se a gente parar e questionar e conversar, você vai ver que a pessoa, pô, rapaz, se arrependeu do que fez. Se arrependeu do que falou. Só que o estrago já tinha sido feito. A oportunidade passou. Aquela ferida que ele deixou na vida daquela pessoa ali, só Jesus para curar. E outras coisas de outras áreas e em outros aspectos. Quando a gente para ler as Sagradas Escrituras e lemos essa instrução que o apóstolo Paulo deixou para o seu filho na fé, ele está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, essa palavra aqui, ó, homens escreveram inspirados por Deus. E ele diz assim: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus, é proveitosa para a doutrina, para ensinar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para ensinar o homem a andar de modo que agrade o coração de Deus, para ensinar o homem a viver e ser bem sucedido em qualquer área e aspecto da vida dele, irmão.
Está tudo aqui, ó. Se deixarmos a preguiça de lado e começarmos a parar para ler, para estudar, na área em que nós temos deficiência, na área em que nós temos problema, na área em que nós estamos vivenciando alguma situação difícil, aqui você vai ver a luz da palavra. A palavra será como luz e uma lâmpada para os seus pés, e as suas decisões serão muito mais assertivas do que são hoje. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, para repreender, sabe, para mostrar o erro. Se lembra quando Davi, ele tinha adulterado com Batseba, matado Urias e tentado ocultar toda aquela situação? Quem veio confrontá-lo? O profeta Natan. Assim mesmo é a palavra. E depois o que acontece? Ele escreve o Salmo 51 completamente arrependido, inspirado por Deus. Ele escreve e deixa registrado aqui. Ó, mostra o erro, mostra a falha. A Bíblia declara que o nosso coração, que o coração humano é enganoso, irmão. Alguns ensinam até que você deve confiar no seu coração. Só que a Bíblia declara que é enganoso, que você tem que ser sábio, que você tem que ser inteligente, para analisar e verificar o que está se passando no seu coração. É de Deus, é seu ou é do diabo? Você está agindo daquele jeito, está pensando daquela forma, está construindo aquelas ideias ali, por quê? Quem foi que te deu aquele arcabouço? Quem foi que estruturou essa sua maneira de pensar? Quem foi? Foi Deus, foi o diabo, foi baseado na palavra, foi baseado em quem? No ensinamento de quem? E a Bíblia continua dizendo, para corrigir, ou seja, a Bíblia ensina, ela repreende, ela mostra onde está o erro, a falha, mas também corrige, mostra como você mudar de rota. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que pecou, se arrependa, confesse seus pecados e será lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E ela continua, para instruir em justiça. Sabe, para você viver de modo que agrade o coração do seu Deus e Pai. Aí ele continua dizendo assim, ó, no versículo 17. Para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, para que você se torne uma pessoa irrepreensível, um exemplo, uma referência. E para que tudo aquilo que você venha fazer de modo a ser bem sucedido. Não ficar batendo numa porta para ver se abre. Bate em outra para ver se abre. Bate em outra para ver se abre. Faz de um jeito, faz de um jeito, faz de outro jeito, até para ver se dá certo. Às vezes Deus vai até te impulsionar a você se lançar a fazer coisas. Só que é Deus te mandando, irmão. É completamente diferente. Eu fazer com as minhas próprias forças e tomar uma decisão com o meu próprio conhecimento. E a Bíblia diz, o próprio Salomão diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio conhecimento, mas sim no dele. Tem muitas pessoas que são sábias e cheias de conhecimento, cheias de entendimento. Só que a sua visão vai ser sempre limitada por ser humano. Por mais que conheça, por mais que entenda de um negócio, de um trabalho, só Deus sabe o que é que vai acontecer daqui a 1 minuto e você não tem ciência. Você pode até imaginar, mas saber você não sabe. Na íntegra nós não sabemos. Nem o que vai acontecer conosco depois daquela porta. Mas nós temos fé que vamos chegar em casa em paz e em segurança. Mas só Deus sabe. Quantas pessoas Deus já livrou? De assaltos, de assassinatos, de roubos. Que estava andando na rua, um irmãozinho para, que nunca deu carona, para e dá carona. Coisas como essa que Deus faz. Que você entra num lugar e Deus, não. Que você vai fazer um negócio com alguém, Deus faz com que o seu coração não esteja em paz. E o hábito da sua fé, a sua paz. E você não sente em paz, você sente aquele incômodo que você não estava sentindo até tentar fechar aquele negócio. É Deus dizendo para mim e para você, cuida disso. Toma cuidado com isso. Ó, essa situação, cuidado com essa situação. Cuidado com essa proposta, cuidado com essa oportunidade. Cuidado com o caminho que você está seguindo, cuidado com essa decisão que você está querendo tomar.
E o Espírito de Deus, ele nos ensina, é como a palavra de Deus diz, é como Jesus diz, que enviou o Consolador para nos instruir, para nos guiar, para nos auxiliar, para que a gente possa tomar a decisão certa. Sabe, Nil contou no culto passado, que ela foi na casa do tio dela, ela pediu a Deus, ela parou, pediu a Deus sabedoria e entendimento, para fazer algo que ninguém tinha conseguido fazer, na família. Ela foi na força, na confiança do Senhor, crendo que Deus ia dar sabedoria a ela. Deus deu sabedoria, mudou o quadro, a situação daquele problema que estava acontecendo. E ainda um milagre aconteceu. O homem saiu de casa para levá-la em casa. E foi algo, isso é extraordinário, irmão. Você vê uma situação que ninguém conseguiu resolver, porque Deus te deu sabedoria e entendimento para conduzir a situação, aquela situação ser resolvida e você não criar outro problema. Porque é o que acontece às vezes, né? A gente tenta resolver um problema e causa outro. Às vezes a gente tenta resolver uma situação e gera outra. Às vezes a gente tenta resolver com o nosso próprio braço, a nossa própria força, e a gente termina ficando ainda mais chateado, mais triste, mais aborrecido, porque a gente não resolveu aquela situação e ainda causou outros problemas. Só que quando nós fazemos baseados em Deus, irmão, os tropeços que acontecem na sua vida acontecem com a permissão dele para te instruir a algo, para te tornar vigilante acerca de algo. Todas as coisas, como diz as Sagradas Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Por quê? Porque ama a Deus, então Deus conduz os seus passos. Deus o instrui, Deus o ensina, Deus o repreende, Deus corrige. Como a Bíblia diz que Deus faz. Que Deus corrige, que Deus ensina, que Deus instrui. Só que cabe a nós, irmão, valorizar mais isso aqui, ó, de verdade. Verdadeiramente valorizarmos isso aqui. As Sagradas Escrituras. E tudo aquilo que Deus deixou registrado. Para a minha e a sua vida ser bem sucedida. Para que a minha e a sua vida, quando nós entrarmos em problema, nós possamos sair do problema bem. Ilesos. Porque Deus nos livrou dele, porque Deus nos guardou dele. Sabe quando Daniel entrou na cova? Sabe quando Sadraque e Mesaque entraram na fornalha? Sabe quando Davi precisou se esconder de milhares do exército de Saul que queriam matá-lo? Sabe quando Gideão entrou numa batalha com milhares de milhares, porque confiou em Deus? No início estava com medo e receio, mas decidiu confiar e acreditar e se lançou. Sabe quando Abraão deixou a maior parte da sua parentela, foi apenas com Ló, e decidiu seguir Deus, e decidiu obedecer a Deus e ir pelo deserto afora, baseado em uma palavra que Deus deu a ele. Ele não tinha esse manual, nós temos. Então que possamos verdadeiramente aproveitar. Se a palavra de Deus diz que nós podemos ser ensinados, olha para o seu irmão e diz assim, ó, nós podemos ser ensinados, repreendidos, corrigidos, para que possamos andar em justiça. De uma maneira que agrade o coração de Deus. E o apóstolo Paulo, ele termina ele dizendo, para que o homem seja perfeito, e tudo aquilo que ele faz, ele faça com perfeição. Não é aquele senso de perfeccionismo humano, não, irmão. É conforme Deus. É você fazer do modo como Deus está te direcionando. Para fazer, para tentar, para começar, para iniciar, para se lançar. E eu gostaria de te convidar nesse momento a se colocar de pé.